Olá, pessoal. Seguimos hoje pelo capítulo 11, mais características da mente anormal. E nós vamos falar sobre uma mente duvidosa e descrente. Que o Senhor nos livre de todo tipo de mente anormal e que Ele traga sobre a nossa mente a libertação em nome de Jesus. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14, 31. Admirou-se da incredulidade deles. Marcos 6, 6. Geralmente nós falamos sobre dúvida e descrença juntas, como se fossem a mesma coisa. Mas embora elas possam estar ligadas, as duas são muito diferentes. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento define duvidar na forma de verbo como estar em dois caminhos, implicando incerteza em qual deles seguir. Uma pessoa cuja fé é pequena, estar ansioso por causa de um estado distraído da mente, oscilando entre esperança e medo. E o mesmo dicionário assinala que uma das duas palavras gregas traduzidas como descrença é desobediência. Então, quando olhamos para essas duas armas poderosas do inimigo, nós vemos que a dúvida leva uma pessoa a oscilar entre opiniões, enquanto a descrença a conduz à desobediência. É útil, então, nós reconhecermos exatamente o que o diabo está tentando nos atacar. Nós estamos lidando com dúvida ou com a descrença? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? 1 Reis 18, 21. Havia um homem que estava doente, que estava confessando a palavra sobre seu corpo, repetindo versículos de cura e crendo que sua cura se manifestaria. Mas enquanto ele fazia isso, era intermitentemente atacado por pensamentos de dúvida. E após ter atravessado um tempo difícil e começando a ficar desencorajado, Deus lhe abriu os olhos para o mundo espiritual. E isso foi o que ele viu: um demônio lhe dizendo mentiras, falando que ele não seria curado e que confessar a palavra não iria funcionar. Mas ele também viu que cada vez que ele confessava a palavra, saía luz da sua boca, como uma espada, e o demônio se acovardava e recuava. E quando Deus lhe mostrou essa visão, o homem então entendeu por que era tão importante repetir a palavra. Ele viu que realmente ele tinha fé, e por causa disso o demônio estava atacando com dúvida. A dúvida não é algo que Deus coloca em nós. A Bíblia diz que Deus dá a cada homem uma medida de fé. E Deus colocou a fé no nosso coração, mas o diabo tenta anular a nossa fé, atacando-nos com a dúvida. A dúvida vem em forma de pensamentos que estão em oposição à palavra de Deus. Por isso é tão importante que a conheçamos. Se a gente conhece a palavra de Deus, nós podemos reconhecer quando o diabo estiver mentindo para nós. E tenha certeza de que ele nos conta mentiras para tentar nos roubar o que Jesus Cristo comprou para nós por meio da sua morte e ressurreição. Em Romanos 4, 18 a 21, diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Quando a autora ela está em alguma batalha, sabendo o que Deus lhe prometeu, mas mesmo assim sendo atacada pela dúvida e pela descrença, ela gosta de meditar nessa passagem, porque o Abraão ele tinha recebido uma promessa de que faria com que ele tivesse um herdeiro do seu próprio corpo, mas muitos anos se passaram. E ele ainda estava esperando em fé, crendo que o que Deus havia dito iria acontecer. E enquanto ele se mantinha firme, ele era atacado por pensamentos de dúvidas e o espírito de descrença o estava pressionando para desobedecer a Deus. A desobediência em uma situação como essa é simplesmente desistir, quando Deus nos ordena perseverar. A desobediência é negligenciar a voz do Senhor ou o que quer que o Senhor esteja nos falando, não apenas transgredir os mandamentos. E Abraão continuou firme, ele continuou louvando e dando glórias a Deus. E a Bíblia afirma que ao fazer isso, ele ficou mais forte na fé. Quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer nisso ou fazer isso vem da palavra de Deus. E Satanás sabe quão perigosos nós seremos com o coração cheio de fé. Então ele nos ataca com dúvida e descrença. Não é que não tenhamos fé, é apenas que Satanás está tentando nos destruir a nossa fé com mentiras.
E teve um tempo em que a autora, ela recebeu o chamado para o seu ministério. Era uma manhã como outra qualquer. E ela estava na sua casa ouvindo uma pregação. E 3 semanas antes ela havia sido cheia com o Espírito Santo. E enquanto ela estava arrumando a sua cama, de repente veio um desejo intenso, bem no seu íntimo, de ensinar a palavra de Deus. Então a voz do Senhor veio a ela dizendo: você irá a todos os lugares e ensinará a minha palavra e terá um amplo ministério. Não havia nenhuma razão natural para ela acreditar que Deus realmente havia falado com ela. Ela tinha tido muitos problemas dentro dela, mas Deus escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para confundir os sábios. Ele olha para o coração do homem, não para a sua carne. Se o coração está correto, Deus pode mudar a carne. E embora não houvesse nada na área natural que indicasse que ela deveria acreditar, quando o desejo veio sobre ela, ela se sentiu tão cheia de fé que ela poderia fazer o que o Senhor queria que ela fizesse. Quando Deus chama, Ele dá o desejo, a fé e a habilidade para fazer o trabalho. E Deus coloca sonhos, coloca visões no coração do seu povo. E eles começam como sementinhas. Assim como uma mulher grávida, ela tem uma sementinha plantada no seu ventre. E da mesma forma, nós também grávidos, figurativamente falando, com as coisas de Deus. E durante a gravidez, o Satanás, então, ele trabalha arduamente para tentar fazer com que nós abortemos os nossos sonhos. E uma das armas que ele usa é a dúvida. A outra é a descrença, e ambas trabalham contra a mente. A fé é um produto do Espírito, é uma força espiritual. E o inimigo não quer que mantenhamos nossa mente em concordância com o nosso espírito. Ele sabe que se Deus colocar fé em nós para fazermos alguma coisa, e se formos positivos e começarmos a crer consistentemente que realmente podemos fazê-la, então faremos um estrago considerável no seu reino. E nós precisamos continuar, então, andando sobre as águas, assim como está lá em Mateus 14, 24 a 32. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Pedro, ele cometeu um erro grave, porque ele gastou muito tempo olhando a tempestade e ele ficou amedrontado. A dúvida e a descrença o assediaram e ele começou a afundar. Ele gritou para que Jesus o salvasse e Jesus imediatamente o salvou. Mas observe que a tempestade cessou assim que o Pedro voltou para o barco. Lembra-se de Romanos 4, 18 a 21, quando Abraão não vacilou ao considerar sua situação impossível? Abraão conhecia as condições, mas diferentemente de Pedro, ele não pensava ou falava nisso o tempo todo. Nós podemos estar conscientes das nossas circunstâncias e ainda assim manter a nossa mente em alguma coisa que vai aumentar e edificar a nossa fé. É por isso que o Abraão se manteve ocupado louvando e glorificando a Deus. Nós glorificamos a Deus quando nós continuamos a fazer o que a gente já sabe que é certo, mesmo em circunstâncias adversas. Efésios 6,14 nos ensina que em tempos de guerra espiritual, nós devemos colocar o cinturão da verdade. Quando a tempestade vier na nossa vida, bata os pés, levante o rosto e se determine pelo Espírito Santo a ficar fora do barco. Muito frequentemente, a tempestade vai cessar assim que você desistir e voltar para o seu lugar de segurança e proteção. O diabo, ele traz tempestades na vida das pessoas para intimidá-los. E durante uma tempestade, lembre-se de que a mente é o campo de batalha. E não tome suas decisões baseadas em seus pensamentos ou sentimentos, mas confira em seu espírito. Quando fizer isso, você vai encontrar a mesma visão que estava lá no começo. Então, nenhuma hesitação é permitida. Tiago 1,
de 5 a 7, diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. De boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. A dúvida, ela é uma escolha. Mateus 21, versículos 18 a 22, diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo quanto lhe pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Quando os discípulos se maravilharam e perguntaram a Jesus como ele era capaz de destruir a figueira com uma palavra apenas, ele lhes disse: se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês podem fazer a mesma coisa que fiz à figueira, e outras obras maiores farão. Nós já estabelecemos que a fé é o dom de Deus, então sabemos que temos fé, mas a dúvida é uma escolha. É a tática de guerra do diabo contra a nossa mente. Como você pode escolher seus próprios pensamentos quando a dúvida vier, você deverá aprender a reconhecê-la pelo que ela é e dizer: não, a escolha é minha e eu continuo crendo. Já a incredulidade, ela é uma desobediência. Mateus 17, os versículos 24 a 20 dizem assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Lembre-se, a descrença conduz à desobediência. Talvez Jesus tenha ensinado aos seus discípulos certas coisas a fazer naquele caso, e a descrença os tenha levado a desobedecer-lhe. Portanto, eles foram mal sucedidos. De qualquer forma, o ponto é que a descrença, como a dúvida, vai impedir que façamos o que Deus nos chamou e nos ungiu para fazer. E isso também vai nos impedir de experimentar a sensação de paz que Ele quer que nós desfrutemos ao encontrarmos descanso para a nossa alma nele. Hebreus 4:11 diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Se você ler todo o capítulo 4 do livro de Hebreus, verá que ele está falando sobre um repouso sabático que está à disposição do povo de Deus. Debaixo da antiga aliança, o sábado era observado como um dia de repouso. Já debaixo da nova aliança, esse descanso sabático é um lugar de descanso espiritual. É um privilégio que cada pessoa possa recusar se preocupar ou ter ansiedade. Porque como crentes nós podemos entrar no descanso de Deus. Uma observação cuidadosa de Hebreus 4:11 revela que só entraremos naquele descanso crendo e seremos privados dele pela descrença e pela desobediência. A desobediência nos manterá em um viver desértico, mas Jesus providenciou um lugar permanente de descanso que pode ser habitado apenas se vivermos pela fé. Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé.
Certa noite, a autora estava andando por sua casa, tentando fazer alguns serviços domésticos, e ela estava muito infeliz. Ela não tinha nenhuma alegria, nenhuma paz no seu coração. E ela ficava perguntando ao Senhor: o que está de errado comigo? E frequentemente ela se sentia daquela maneira. E sinceramente ela queria saber qual era o seu problema. Ela estava tentando seguir todas as coisas que ela estava aprendendo em sua caminhada com Jesus, mas alguma coisa certamente parecia estar faltando. E a essa altura o telefone tocou. E enquanto ela estava conversando, ela dava uma olhada para uma caixa de cartões de versículos bíblicos que alguém lhe havia mandado. E quando ela desligou o telefone, ela decidiu escolher um versículo ao acaso. E ela tirou Romanos 15:13, que diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Todo o seu problema era a dúvida e a descrença. E ela estava fazendo dela infeliz por acreditar nas mentiras do diabo. Ela estava sendo negativa e ela não poderia ter alegria e paz porque não estava crendo. É impossível ter alegria e paz e viver em descrença. Então tome a decisão de acreditar em Deus e não no diabo. Aprenda a viver de fé em fé, de acordo com Romanos 1:17. Essa é a maneira como a justiça de Deus é revelada. O Senhor precisou lhe revelar que, em vez de viver de fé em fé, ela frequentemente vivia de fé em dúvida e descrença. Então ela voltava à fé por um pouco e mais tarde retornava à dúvida e à descrença. Ela ia para trás e para frente e por isso estava tendo tantos problemas e tanta infelicidade na sua vida. Lembre-se que, de acordo com Tiago 1, de 7 a 8, o homem de ânimo dobre é instável em todos os seus caminhos e ele jamais recebe o que ele quer do Senhor. Então decida que você não será de ânimo dobre. Não viva na dúvida. Deus tem uma grande vida planejada para você. Não permita que o diabo a roube com mentiras. Em vez disso, lembre-se de 2 Coríntios 10:5, que diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Que o Senhor toque no seu coração agora, que você possa levar os seus pensamentos cativos à obediência de Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês.